Fala galera, bem-vindos aí a mais um episódio do nosso podcast. E para começar, eu queria te perguntar uma coisa, Alex. Pode falar. Você está bem, cara? Muito bem, cara. Graças a Deus. Vamos ver o que quinta-feira nos aguarda, mas, tipo, eu estou muito bem. Você está bem, cara? Eu tô muito bem também, cara. Saindo aí de um jogo muito suave, né? Um jogo feliz, um jogo que deixou o Carioca em festa, né? Definitivamente, o Rio de Janeiro inteiro está muito feliz com o último jogo do Flamengo. Mas, assim, foi um restart, né? Foi um restart do Tite. É... Aos haters que já me hateiam, esses áudios, esses podcasts nem foi publicado ainda, mas eu sei que tem haters porque eu reclamo do Tite. Não sou encantado por ele. Mas vão falar assim: ah, o Alex, quero ver o Alex falar do Tite. Tá de parabéns. Tá de parabéns. Não, e acima de tudo exaltar não só o Tite, mas peça fundamental no jogo também o time do Vasco, né? Porque, tipo assim, a gente tem alas da torcida com críticas a várias peças que foram fundamentais nesse jogo. A gente tem galera que eu dei o Pedro, que eu dei o Gabigol, que eu dei o Rascaeta, que eu dei o Bruno Henrique, que eu dei o Davi Luiz, que eu dei o Cebolinha, que eu dei o Tite, que eu dei... Assim, todo mundo que marcou gol, o técnico, o próprio time. Tem gente que eu dei o Flamengo e diz que é torcedor, mas assim... Então, tipo, o Vasco conseguiu limpar a barra de todo mundo. Pelo menos até o próximo jogo. Essa é uma Mas coisa muito triste, né? Até o próximo jogo apenas. não, e tipo assim, é um pouco complicado também, né? Só comentando que, tipo, a gente faz um jogo com 6 gols, cada gol é marcado por um atleta, e eu consigo pensar em cada um desses atletas ter um histórico de perseguição por causa da torcida. Sim. É muito bizarro, quanto que o Flamengo é uma máquina de moer jogador, né? E algumas coisas são tão completamente sem sentido, né? Tipo, você vê a questão da Rascaeta, tipo, é notório que desde 2019, tipo, ele vem sendo titular absoluto do time, sem grandes pausas, sem grandes opções, assim, a ele no time. Então, tipo, o time é muito dependente dele em minutos. Ele é convocado, nem sempre joga, mas ele é convocado, viaja, todo mundo sabe desses desgastes. E ainda assim, a torcida tem uma coisa de chamar de bichado, falar que, tipo, ele é muito bom, mas como ele quase não joga, não vale a pena. Tipo, gente, como ele quase joga, ele jogou o estadual inteiro. Um erro muito grave da comissão técnica, inclusive. Eu ia falar nome, eu ia dar nome a nomes, mas eu não vou dar nomes a nomes porque estou do lado do Tite nessa semana. Mas eu acho que, assim, fica a crítica aí nessa questão do estadual, porque de fato começou o ano, eu achei que o Arrascaeta estava bem melhor fisicamente, eu comentei isso várias vezes, que era um dos melhores inícios de temporada, assim, em questão física, na minha opinião, do Arrascaeta no Flamengo. Aí gastou tudo com o estadual mesmo. Mas depois disso ele caiu e não teve o mesmo rendimento técnico que ele estava tendo físico. Um detalhe, gente, isso é um ponto importantíssimo sobre esse jogo, inclusive. Quando o Flamengo já estava ganhando de 3-0, o Vasco já com um a menos, voltamos pro segundo tempo. Eu tava assistindo esse jogo sem celular por perto, então o celular tá carregando no meu quarto. Fui no meu quarto pra mandar uma mensagem pro Guilherme dizendo assim: já podia tirar a Rascaeta. O que que a Rascaeta faz? Faz tudo. Exatamente. Absolutamente Não, mas tudo. literalmente nesse momento, qual veio primeiro? Foi um gol ou assistência? Acho que foi assistência primeiro. Então, no exato momento que eu tô mandando a mensagem pro Guilherme, eu escuto que saiu o gol lá. Não. O Foi o gol, primeiro foi o foi o gol. gol. Então eu senti que tinha Foi o sido gol. Arrascaeta e depois ele deu assistência para o Bruno A Henrique. gente é Foi que nessa foi ordem. depois. Eu mandei a mensagem na hora se já pode tirar o Rascaeta pra poder poupar, porque o jogo já estava de fato ganho. Então, pra mim, ia ser aquela coisa bem Flamengo do Tite, tipo, vamos segurar o jogo aqui agora. Tá 3-0, eles estão com a menos, vamos ficar aqui burocrático, toca a bola, toca a bola, toca a bola. Então, pra mim, já era assim: pode tirar o Rascaeta, pode tirar. Muda o time, desconfigura. A gente sabe que o técnico gosta bastante de fazer isso. Desconfigura o time agora, descansa todo mundo, dá minutos pra quem pode ter minutos e tira minutos de quem pode ser tirado minutos. Isso faz total sentido pra mim, mas tinha outros planos. E o Vasco também. Então, mas era isso que eu ia comentar justamente. Eu acho que fica essa crítica à questão da gestão física do Arrascaeta no estadual, mas depois dessa volta do Arrascaeta, de um período que ele tenha afastado ali, alguns jogos atrás, eu acho que tem que ficar meio que um pouco assim a contragosto da minha parte, um elogio a como o Tite resolveu gerir essa questão do Arrascaeta, porque eu, particularmente, teria mantido o Lohan no time titular, teria botado o Arrascaeta nos segundos tempos, aos poucos, para ele ir recuperando o ritmo. O Tite optou por uma outra forma de fazer. E assim, é o que eu tô falando, se eu tivesse lá, eu teria feito diferente. Mas ele optou e ele seguiu um planejamento. Então acho que tem que também ser colocado isso, que teve um plano ali por trás. Ele foi tentando manter o Arrascaeta, visando que o Arrascaeta se recuperasse pré-Copa América, pré-convocação,
porque depois o Lohan ia ter uma sequência grande de jogos. E até esse último jogo contra o Vasco, o Arrascaeta não tinha tido essa grande partida, esse brilho, essa ter uma para fazer as pazes com a torcida assim um Sim. pouco, ficar tranquilo. E o Tite manteve ele. E nesse jogo, o Alex mandou essa mensagem para mim e eu só fui responder um pouco depois. Ele já tinha dado assistência, tinha feito gol, já, enfim. E aí eu falei, bom, vai parecer até que eu tô falando só por causa disso, mas hoje era um dia que eu tava concordando com o Tite, eu queria que o Arrascaeta continuasse em campo, porque foi o primeiro jogo que eu achei que ele tava bem, assim, desde o início. Vai ter uma galera que vai pegar aquele escanteio que ele bateu muito mal e vai usar como símbolo da partida. Eu achei que ele foi aposentado ali, tipo, Tipo, tinha que vai ter merece já. substituição ali mesmo, nem deixa continuar indo no campo. Mas, tipo, assim, fora esse lance que foi extremamente bizarro, mas eu achei que o Arrascaeta tava, assim, com uma disposição física e com tentativas de passe, de jogadas, do nível de Arrascaeta tentar, e não do nível que ele vinha apresentando antes. Então, eu tava meio que, tipo, por mais que eu fosse defensor de manter o Lohan no time titular antes e o Arrascaeta voltar aos poucos, né? Nesse jogo em específico, eu tava com essa impressão de que o Arrascaeta estava bem e era legal manter ele justamente para acontecer isso que aconteceu. Ele fazia as pazes com a torcida, ficar tranquilo, essa cobrança um pouco excessiva, seminada, enfim, eu acho que nesse sentido, é o que eu tô falando, foi muito bom para vários jogadores esse jogo, nesse sentido. Eu acho que só uma coisa que preciso deixar que eu ainda acho que, assim, o Tite sabe, né? O Tite tem essas informações e, tipo, e o Tite tem a própria sensibilidade dele quanto a isso. Então, mesmo que, tipo, tivesse bons números ali de descanso e tal, pra poder deixar o Arrascaeta até o final do jogo, que foi, eu acho que bastante que ele fez, acho que o Arrascaeta não chegou a sair de campo, Uhum. só quando o jogo acabou, muito cedo, inclusive, né? Cadê os acréscimos? É, tem uns minutos finais, eu tava 45, inclusive, né? Eu acho que. Eu diferente do Guilherme, eu não faria nem essa coisa de, tipo, o Arrascaeta ser reserva. Eu acho que seria uma coisa que, tipo, um jogo o Arrascaeta vai no banco, outro jogo ele vai ser titular, mas não fica o jogo todo. Eu acho que essa gerência de minutos, porque, assim, eu parto do princípio, claro, cada jogo é um jogo, a gente sabe que não é necessariamente assim fácil. Mas vários jogos que passaram, acho que eram jogos que dá pra pensar que o Flamengo deveria ganhar esses jogos independente de ter o Arrascaeta ou não no campo. Então, se ele tivesse, tipo, 40 minutos iniciais, 40 minutos finais, ou, tipo, 20 minutos finais, ou 60 minutos iniciais, de qualquer forma, eu acho que o resultado deveria ser uma vitória do Flamengo. Então, eu Uhum. acho que realmente era uma coisa de mais, realmente, diminuir a carga do que foi esse estadual excessivo, que não era pra ter sido do jeito que foi, e, sobretudo, prevenindo minutos para que quando chegue a hora do vamos ver, que é agora o mata-mata da Libertadores e tudo mais, é onde ele não pode ter esse descanso, onde a gente precisa ter que contar com ele 90 minutos e ele tem que dar conta dos 90 minutos. Porque a gente sabe que ele pode tirar uma cartada dali. Então, eu acho que os momentos onde são possíveis de ser poupado é onde você realmente tem que poupar. E claro, eu sei que não é assim, tipo, vou deixar ele carregando, tipo, até o final do jogo e aí, até o final do jogo, até o final da temporada, e aí no final da temporada ele tem que durar. Não, a gente sabe que não é assim. Mas algo mais próximo disso seria a forma como eu tentaria lidar. Uhum. Quando, só para você, quando eu digo que eu manteria o Lohan no time titular, eu não quero dizer que o Lohan ganhou uma vaga Não, absolutamente para todo sempre. É só uma questão que eu também critiquei em relação ao Cebolinha. Acho que, inclusive, a gente chegou a falar disso no episódio anterior, se não me engano. Que foi. Aconteceu a mesma coisa. O Cebolinha voltou de lesão e já foi foi titular direto, sim. logo de cara. E assim, é a forma de gerir. Eu, particularmente, não faria dessa forma. Eu acho que o cara voltando de lesão, ele pode entrar no intervalo, pode entrar no segundo tempo e depois ir recuperando o ritmo de jogo. E no caso do Arrascaeta, é justamente por essa preservação da imagem dele com a torcida, da relação dele com a torcida. Porque onde que pegam as críticas em relação ao Arrascaeta? É sempre na parte física. Sempre. Então, você colocar o Arrascaeta, que ainda não está 100% fisicamente, para ser titular, o que que vai pegar? Você vai estar assim, na minha opinião, você está fortalecendo isso. Você manter ele em campo 90 minutos nesse contexto, quando o Lohan está vindo de atuações muito boas e poderia facilmente estar entrosando nesse time, aí eu acho que é um pouco complicado. Mas é o que eu falei, isso seria a minha visão, o Tite teve outra visão, e assim, pelo menos até agora, no curto prazo, a gente pode dizer que a visão do Tite teve um efeito interessante. Nesse jogo contra o Vasco teve um resultado interessante, assim como foi também a gestão dele em relação à situação do Gabigol, né? É, Que eu acho que ele colocou num momento de um jogo decidido contra o Vasco, pro Gabigol poder entrar, poder fazer o gol, poder ter um início de redenção ali, que assim, também não sei se
se eu tivesse lá, se eu teria gerido da mesma forma, mas é isso, ele escolheu uma forma de gerir isso, eu acho que a gente tem que também dar um certo mérito nisso, né? Não, completamente. Assim, ele tem muito mérito na gestão dele dessas paradas, porque realmente a gente falou de perspectivas completamente distintas. Eu só queria dizer que sobre o Lohan, que inclusive eu acho que, apesar de eu entender que, tipo, você tem um bom ponto sobre a forma como você acredita que ele lidou com a questão da Arrascaeta, mas acho que ele lida muito mal com a questão do Lohan. Os minutos do menino Ah, sim, sumiram. sim. E isso é muito ruim. Mas vamos falar sobre esse ponto que você trouxe. Acho que talvez falar de redenção talvez seja muito cedo. Mas a gente sabe qual que é o roteiro disso. A gente sabe que no final do ano, quando a gente chega no final da É, Libertadores, a gente sabe que ele vai isso de fazer o gol. redenção, assim, se vai ter É, continuação é outra história. não, mas é que esse termo por si só já é muito. Mas a gente sabe. Se a gente chegar na final da Libertadores, a gente sabe quem vai fazer o gol da vitória do título. Então, assim, cara, mas eu tenho um problema muito sério, e é pra isso que eu comentei. Eu entendo que quando o Gabigol entra, ele entra com o time já muito alterado. Sempre. E assim, eu acho que o gol que ele fez foi um gol que eu não esperaria do Gabigol fazer, porque. Pra mim, toda vez que eu vejo o Gabigol tendo que afundar dentro da área pra poder fazer um papel que é o Pedro faz muito bem, que não vejo tendo nada a ver com o Gabigol, eu acho que é um desperdício quando ele tá em campo fazendo esse tipo de coisa. Graças a Deus ele conseguiu se posicionar muito bem, fazer, botar aquela bola pra dentro. Porque ele sabe que correu o risco de botar aquela bola pra fora e ali o mundo acabava. Se o Gabigol perder aquele gol, o mundo acabava. Uhum. A gente sabe disso. É, não é sobre a vitória, 5-1 seria, no caso, ia ser tipo o Até Gabigol porque perdido. 5-1 não seria a maior Então, goleada da história do é. Clássico Brasileirão, Mas assim, tá? a goleada, mesmo 5-1 também é muita coisa. Não, Mas sim. isso se perderia completamente no Gabigol perdido. Com certeza seria isso. Uhum. Perceba que eu estou falando Gabigol perdido. Tô poupando palavras. Aham. Enfim, mas tipo, graças a Deus deu tudo certo. Eu acho que vale dizer que, de fato, é, é muito importante. Eu acho muito importante. E talvez, assim, né? É porque a situação do Gabigol é muito mais dramática. Mas a gente tem uma narrativa muito complicada dentro do elenco também, que é o Bruno Henrique. E o gol dele é tão positivo para esse momento também. Sim, é isso que eu tô te falando. A gente tem. É isso, pra mim é bizarro esse cenário, que a gente tem um jogo em que o time faz 6 gols, cada gol é de um jogador diferente, e todos esses jogadores a gente pode apontar aqui histórias de, entre aspas, redenção. O Arrascaeta porque não tem físico, porque tá aposentado, virou cafeteiro. O Gabigol porque é traidor, usa a camisa do Corinthians, etc. Um extracampo horrível. O Bruno Henrique porque não devia ter renovado por tanto tempo, porque foi expulso, a torcida apoiou, Porque não volta enfim, a jogar mais não volta a também. jogar mais, etc. O Cebolinha, assim, aí fica também a minha culpa, já te Sim, falei sim. isso, de que, porque ele é um pontinha burro, que não produz, etc. O Davi Luiz, acho que também aposentado, não, enfim, e vem numa sequência boa nas últimas, assim, acho que ele tava numa temporada ótima, inclusive, todas as vezes que a gente precisou dele, eu acho que ele correspondeu. E o Pedro, porque tem carisma, enfim, eu tenho também uma coisa que depois eu quero falar contigo sobre essa questão do carisma, mas é bizarro, assim, tem um motivo pra perseguir todo jogador. Sim. São 6 jogadores, cara, isso é metade de um time titular, assim, 6 de 11, sabe? Tipo, óbvio, o Gabigol e o Bruno Henrique não foram titulares, mas, assim, é bizarro você ter um número tão alto de jogadores marcando gols e o gol ser importante individualmente para uma espécie de redenção para cada um deles, assim, ou de afirmação. Por exemplo, o Pedro não está num processo de redenção, mas tem um processo de afirmação ali. Ó, eu não tenho carisma, eu não tenho carisma, enfim, entenda como quiser. Assim, eu derramo Sim, assim. mas eu tô marcando gol todo jogo. Isso é inegável. Então, tipo, é bizarro. Tantos jogadores dentro de um mesmo time precisando ter esse gol para um processo individual, né? E essa questão do Pedro, assim, acho que ela talvez seja a pior de todas, porque, tipo assim, acho que o Pedro é incontestável a qualidade do Pedro. E, tipo assim, eu questiono a formação do time e usar pontinha. Então, o Cebolinha, pra mim, ele por si só, ele já é questionável pelo fato de que, tipo, na hierarquia técnica e tática do que o Alex entende como ideal, ele não é titular, mas no momento ele é. Concordo com você que você falou nos episódios atrás. O Cebolinha está titular nesse momento e realmente é inquestionável isso. Pelo técnico dele, pelo momento dele e pela tática do próprio técnico mesmo, que ele sabe que. E ele tem se adaptado para jogar um pouco mais por dentro. Não chega a ser um segundo atacante, nada do tipo, mas Não, ele tem caído um pouco mais por sim, dentro ele também. participa nesse momento ali. Mas o Pedro é essa coisa, tipo, é uma rivalização bizarra. E assim, sempre me desce muito engraçado quando eu vejo o Gabigol entrando no. Foi no jogo da Libertadores, acho que talvez tenha sido nosso último, ou penúltimo, quando ele entra.
E o Pedro vai lá, eles se abraçam e tal, depois da situação toda. Eu acho isso tão incrível, porque, tipo, Sim. eles têm uma relação. Cara, eles eram a melhor dupla de ataque E do poderiam futebol continuar brasileiro sendo, em sem 2022, problemas. sabe? Tipo, o Gabigol cansou de dar gol pro Pedro e consagrar o Pedro, sabe? E tipo, E, tipo, as pessoas tratam como se eles se odiassem, como se eles vivessem se odiar. criou uma narrativa como se fosse, tipo, eles são inimigos, assim. Não, eles disputam meio que a mesma posição, porque eles são dois noves, mas com características muito diferentes. Sim. Então, assim, não é nem exatamente a mesma posição que eles estão disputando. Mas criou essa ideia de que, assim, ou você joga com um, ou você joga com o outro. E aí, a partir disso, mas um é melhor nisso e o outro é melhor nisso. E é verdade, eles têm qualidades diferentes, por isso mesmo que eles se completam bem. E criou essa narrativa, não, de que é um ou outro, e se você não apoiar um dos dois, aí, tipo, enfim, é uma coisa bizarra essa coisa. E até nesse sentido que é o que tá me pegando esses dias em relação ao carisma, que é que a galera criou agora essa ideia de que vão defender de que o Pedro tem o mesmo carisma que o Não, o Gabigol. que ele precisa ter, ele não precisa ter. Exatamente, esse é meu ponto, é isso que eu acho bizarro. Porque a galera agora vai cismar que o Pedro, que é um cara tímido, um cara crente, não sei o quê, ele tem o swag, ele tem o molho, ele é bad boy, ele não sei o que lá. E cara, não precisa disso. A gente tem aí o time do craque Arrascaeta, a gente tem aí o Everton Ribeiro, cara. O cara baixinho, tímido, voz fina, chute de pompom, e eu amo ele, cara. É o melhor meio. É o melhor meio. É o melhor meio que eu que nasci pós-geração Zico, é o melhor. Assim, em questão de talento, eu considero o Everton Ribeiro o melhor jogador que eu vi jogar no Flamengo. E, tipo, ele não tem nada dessa característica do cara bad boy, do cara que tem marra, do cara que é extrovertido, carismático. Ele é um cara todo certinho, não sei o que. Eles têm Felipe Luiz, tem várias formas diferentes de personalidades, desde o mais Gabigol ao mais Everton Ribeiro aí, e que renderam, que são ídolos, que são craques, que a gente não precisa que o Pedro tenha a mesma personalidade que o Gabigol. Não faz sentido defender isso porque eles são diferentes e a gente deveria estar defendendo que eles podem ser diferentes e os dois serem craques de bola, os dois serem ídolos e os dois poderem participar em campo e E os dois entregar. são uma parte mais importante. Sem revisão histórico, gente, o Pedro é um cara que estava já em 2020. Então, o Pedro já é uma vez campeão brasileiro conosco, uma vez campeão da Libertadores conosco e uma vez campeão da Copa do Brasil conosco. Gente, assim, o Ronaldinho passou pelo Flamengo sem ganhar nada disso. E tem gente que adora o Ronaldinho. E tá certo, sabe? Tipo, foi icônico, foi Sim, icônico. que é uma outra coisa que eu Agora também. eu sou amigão. E é uma outra coisa também que eu sempre falo com você que me incomoda, que a galera que quer defender o Pedro não sabe defender o Pedro. Aí, isso é uma coisa do carisma que tá tendo agora, mais recente, mas a outra que eu sempre te falo é que a galera foca muito em número, número, número. E, cara, é isso, assim, nem tudo é quantos títulos o cara ganhou, quantos gols ele fez, mas é o quanto que ele tá entregando em campo. A gente vê que o Pedro, ele é um cara com um nível técnico Ele tá altíssimo. entregando muito sem a bola, que era um problema no série que todo mundo falava dele sem a bola. Cara, ele roubou tanta bola contra o E, Vasco. tipo, tem uma galera que, por exemplo, defende muito a temporada dele do ano passado, porque ele tem números bons, mas, cara, a temporada foi abaixo. E assim, Todo mundo. e Mas é tem a comparação também com o Gabigol, que é muito. sim, mas eu tô falando, a galera quer defender o Pedro em relação ao Gabigol e acaba defendendo o Pedro de uma forma que é prejudicial ao próprio Pedro. Sim. Porque você tá, Porque foi uma temporada boa. você tá defendendo uma temporada ruim do cara. Quando ele tem 2022, foi uma temporada ótima. A gente tem esse O ano, 2024 dele aí vai você ser tá dando incrível. 2024 que tá muito melhor do que o ano passado. E claro, os números importam, assim, Parece que ele ganhou todo o jogo, né? marcar gol importa, exatamente. Mas, tipo assim, a galera foca muito em número às vezes e número descontextualizado, porque elas não pensam, tipo assim, se isso foi gol no Carioca, onde é que foi esses gols. Enfim, isso não é uma crítica ao Pedro, é uma crítica à galera que quer defender ele de formas que eu não vejo como produtivas, assim, por exemplo. A gente pode estar defendendo que ele produz em campo sem necessariamente estar focando só nos números dele, sem necessariamente estar focando que ele fez mais gols em 2023 do que o Gabigol, tudo bem, mas os dois tiveram temporadas abaixo, e a gente é os dois no melhor deles. Sim. E, tipo, sei lá, isso do carisma eu também acho bizarro, cara, assim, tipo, agora o Pedro. Cara, o Pedro pode ser crente, pode ser tímido, ele. Cara, beleza, ele tá entregando dentro de campo. Vamos parar de tentar distorcer quem ele é pra se adaptar ao que o outro é, que é o outro sendo o Gabigol, e vamos só defender que os dois podem ser do jeito que eles são, Uma coisa muito doida. e na boa. O Zico é um cara tão tranquilo. Eu não sei como é que era na década de 80, mas eu não consigo imaginar o Zico de alguma forma sendo minimamente parecido com o Gabigol. Eu acho que o Zico estaria muito mais próximo do Pedro do que do Gabigol, por exemplo. E é só o maior. Um cara muito respeitoso, tipo, Muito polido, muito na dele. enfim, então.
Eu acho que essa coisa de se criar umas narrativas bizarras pra defender coisas que são indefensáveis, sendo que você tem, tipo, defesas muito mais simples que você pode fazer e mais justas, e a galera às vezes não sabe, acho que medir isso, né? Assim, eu quero defender o Pedro, mas eu não preciso defender o Pedro com qualquer narrativa, a qualquer custa. Eu posso defender ele com o que ele tá apresentando de fato. Mas eu vou te falar uma coisa, eu acho que o problema tá todo nessa polarização, sabe por quê? Pra mim é uma coisa muito relevante pensar no seguinte, eu trouxe o exemplo da Renato Ribeiro, vai ser muito engraçado. Quem eram os nossos capitães até, tipo, capitães, até basicamente 2022? Everton Ribeiro, que era titular, Diego Alves e o Diego Ribas. Né, o Uhum. Diego Ribas era o verdadeiro capitão. Era o capitão, quando ele estava em campo, ele estava com o Brasileiro. Sim. Mas existia aquela hierarquia ali que eles viam as coisas e tudo mais. Mas é muito curioso pensar. O Everton Ribeiro, ele, nessa de ser muito tímido, muito na dele, ele passou muito despercebido, muito debaixo do radar por muito tempo. E depois ele começou a atrair muito hate. Então, Uhum. assim, o Diego, ele se responsabilizava pelas coisas. Ele era o verdadeiro capitão de fato, ou o grande capitão. Sim. E era odiado por muitos momentos assumir isso. Então, tipo, que a gente perdia título, era ele lá falando, dando um discurso dele, Uhum. e o Mauro César, Uhum. né, falando sobre o discurso derrotista. Everton Ribeiro nunca teve essa coisa. Quando o Everton Ribeiro começou a ser o elo mais fraco na relação, de alguma forma, onde ele não jogava bem, porque era Paulo Souza botando ele de ala, Esquerda. ou Jala esquerda. ou alguma coisa assim, uma dessas bizarrices que a gente viu muito com esses técnicos malucos que vieram pra cá, começou a pesar muito nele, porque começou a ter muito o spotlight em cima dele, né? E eu acho que é muito essa coisa ali. Tipo, e quando o Diego deixou de estar em campo pra ser esse para-raio, começou a ser distribuído para outros lugares e viraram umas discussões completamente contraproducentes, como você falou. Assim, então, tipo, o Everton Ribeiro também tem carisma. O Everton Ribeiro é um líder que não fala, ele é um líder omisso, não sei o que, assim que lá. Particularmente, assim, eu não gostava muito do Everton Ribeiro como capitão. Também não. Acho que tem nada a ver. Porque eu acho que é justamente por essa questão de personalidade, mas assim, não é dizendo que ele não pode ter a personalidade dele, Sim, mas é dizendo que eu acho que não se encaixa na personalidade que a gente precisa de um cara que tá com a faixa. sim. Aí a gente tinha um Rafinha que alugava ouvido de juiz, aí a gente teve o próprio Diego Alves que tava sempre armando a defesa, enfim, a gente tem caras que eram mais comunicativos dentro de campo, que eu acho que é importante pro capitão. Mas o Everton Ribeiro ele era capitão por um motivo. Ele era capitão Referência porque ele era uma técnica. liderança técnica dentro de campo. Então, assim, eu acho que é isso. A gente pode discordar das coisas também e entender elas. Sim. E não precisa tornar isso um ataque à pessoa do jogador. Mas Aí, são símbolos e exposições que ficam, né? Porque sim, o Everton Ribeiro, em algum momento, ele era o capitão que era mudo, o capitão que sim. às vezes jogava mal. O Pedro, ele é o substituto do provavelmente segundo. Não, segundo não. Vamos respeitar o Leandro. Pelo menos o Leandro. Júnior também poderia ser ali, mas pelo menos o nosso terceiro maior ídolo, Uhum, né? Vamos, quarto. Eu acho que eu tenho um pouco de receio. Eu queria trazer uma missão Júnior daqui a pouco. Mas, tipo, então, nosso quarto maior ídolo da história. uhum. Então, realmente é muito difícil. Mas a torcida realmente não ajuda. A torcida tinha que ter um pouquinho. Mas é aquela coisa, né? O menor QI das torcidas e tal. Pesa um pouco. Não, e tipo assim, eu também, assim, é bizarro assim você querer dizer honestamente que a emoção, a energia, a capacidade de propaganda que existe na imagem de Pedro Guilherme é a mesma que existe na de Gabriel Barbosa. Não é. Então a galera tá indo por um caminho que é simplesmente mentira. E que é mentira, uma mentira que é prejudicial ao próprio Pedro, que é quem eles estão tentando defender. Eu acho que a gente faria muito melhor se a gente estivesse indo num caminho de defender que o Pedro pode ser quem ele é e ser o jogador talvez mais importante do time nesse momento. Ou um, dois, enfim. Talvez ser a confiança técnica do Tite e não o Gabigol. E ele não precisa ter essa capacidade de uso da própria imagem e E de a se torcida precisa entender conectar com a isso. torcida que o Gabigol tem. Ele não precisa disso. Eu lembro que isso foi uma questão, eu era mais novo assim, então eu não me lembro muito como isso se desenvolveu. Mas eu lembro de ter uma situação que era parecida em relação à figura do Ozil, que jogava, Uhum. o alemão, jogava, Sim, sim. na época ele jogava na Inglaterra. Tipo, Craque de bola. então, Gostava muito de assistir. mas a galera teve uma época que tinha essa questão dele, ele é muito tímido, ele não sei o quê. E eu acho que é isso, cara. Assim, é claro que a gente gosta muito da vibração do Gabigol, a gente gosta muito desse tipo de vibração dentro de campo, mas, tipo, pô, eu sou muito tímido. Eu Sim. acho que eu me identifico com o fato do Pedro também ser um cara que tá lá no.
tá em campo, tá jogando, mas tá na dele. Se eu fosse jogador do Flamengo, eu seria muito mais um Pedro do que um Gabigol. Mas eu seria pior que Pedro. Então, mas tipo, seria com certeza muito mais pro Pedro do que pro Gabriel. Então, cara, também faz parte, também representa a nossa torcida. E acima de tudo, é quem eles são. Isso não tem como mudar. É a personalidade dele. Então não deveria por quê, deveria ter motivo por que isso está em discussão. Aí o fato de que a gente tenha que parar para discutir isso é bizarro, porque isso não é algo que está dentro do aspecto do futebol, do que a gente deveria debater. O Pedro tem uma personalidade, o Gabigol tem outra. Isso vai trazer efeitos diferentes na relação com a torcida e ponto final, cara. Acabou aí. Agora, isso influencia algo em como eles rendem dentro de campo? Talvez influencie no fato de que o Gabigol consegue crescer em alguns momentos que sejam mais desvantajosos, mas isso não quer dizer que isso também talvez influencie no fato de que o Pedro possa trabalhar mais em silêncio e colher os frutos. Então, assim, claro, vai influenciar na forma como eles lidam com o dia a dia. Mas quer dizer que um deles é melhor ou pior jogador de futebol pela personalidade que eles têm? Não existe isso, cara. Isso é uma bizarrice Eu que ia está fazer um sendo criada. comentário. Só que eu tenho medo de ficar um pouco pejorativo com ele. Eu ia brincar que o Pedro é, tipo. Eu ia falar que ele não joga tímido, porque o filho tem muito futebol. O jogo dele não é tímido de forma alguma. É Uhum. muito. É Uhum. muito bonito ver o Pedro jogando em vários momentos, inclusive. É, às vezes dá um pouco de raiva, porque é muito precisista, mas tipo, dentro desse precisismo dele a gente consegue ver umas coisas muito plásticas também que você fazer. Sim, não, a qualidade técnica dele em espaço Eu curto. pensei muito sobre o. Jogou no Flamengo na época de jogo. Eu lembro de foto dele no Colégio Pentágono jogando futsal. Que é ele, tem foto dele e do Bruno Guimarães jogando futsal juntos. Aham, Acho que era no Colégio Pentágono, se não me engano. aham, Enfim. É... Eu ia falar que ele é o artilheiro dos gols tímidos. Só que isso é muito pejorativo. aham. Não é a intenção, rapaziada. E não é assim, mas é porque eu pensei nisso, depois eu pensei assim, nossa, é muito ruim, né? Invariavelmente a gente precisa dizer que, tipo, né? Na hora dos gols extrovertidos, realmente tem algum cara que faz mais gols extrovertidos. Será que vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Se você não entende, tudo bem. Fica na Não, poética da coisa. Mas, mas assim, cara, é importante. A gente também precisa. Mesmo se fosse só o caso, a gente também precisa de gols tímidos. sim, É, sim. mas assim, eu acho que é uma dificuldade muito grande que a gente tem vivido de aproveitar o que a gente tem. A gente tem muita dificuldade. Eu digo, a gente torce do Flamengo. A gente Todo tem jogador, muita dificuldade de todo aproveitar. jogador que tá no A gente Flamengo tem não dificuldade de presta. aproveitar o Flamengo. A gente tem dificuldade de aproveitar isso. E assim, eu faço minha culpa. Eu faço. Nossa, eu também às vezes eu tenho muita dificuldade. Mas assim, como eu disse, eu tô tentando, né? Quando eu pego e faço esses comentários sobre, tipo, tentar não encher o saco do Tite. Tento dizer, eu tento aproveitar esse momento de, cara, como eu aproveitei sábado. E eu peguei sábado. Sábado também Domingo, jogou. domingo, Foi 4 domingo horas. mesmo. 4 horas, verdade. Perdão. Mas aqui não foi domingo, a É, gente tá na segunda-feira, tipo, mais de uma semana depois isso. do jogo. Mas como eu aproveitei naquele domingo. E aí eu queria trazer um paralelo quando eu falei porque o Flamengo fez uma coisa também que é muito raro. Ele enfiou a faca, ele girou a faca. Uhum. Como diria o Maestro Júnior. É, e assim, e aí talvez seja um pouco cínico da minha parte disso agora. O Vasco se entregou muito fácil também a essa facada, né? Então a gente se aproveitou muito. Eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade de, tipo, aproveitar parâmetros. Então eu me preocupo um pouco de, tipo, será que tipo, a gente pode esperar que um Flamengo não faz esses gols, que a gente sabe que o Vasco é muito fraco, mas consegue imaginar um Flamengo que seja tão dominante quanto foi contra o Vasco, ou tão positivamente propositivo como foi contra o Vasco? Eu não sei. Mas assim, eu tô tentando muito aproveitar esse momento porque, cara, É, é uma sensação não, muito, pode terminar, pode terminar. uma sensação muito forte, assim, de que eu comecei a acompanhar o Flamengo em 2011, vai. Na época, tipo, nosso maior referencial que tinha, assim, no time e que eu esperava alguma coisa se chamava Diego Maurício, o Drogbin. Não sei se vocês vão se lembrar disso, gente. Mas ele era um cara da base. Ele lembra que ele jogou até no Sub-20 com. Ele era reserva no Sub-20 que jogava Coutinho, Oscar e Neymar. Ele era camisa 19, eu lembro disso. E pra mim ele tinha que se jogar, porque eu gostava muito dele. Ele é um pouquinho mais velho do que o Negueba. Uhum. Enfim. Então, assim, eu cheguei a dar uma apoio ao Flamengo muito ruim. E vez ou outra eu via coisa assim, tipo, coisa marcante pra mim era, tipo, ver o Fluminense contratando aquele argentino que tava no West Ham até um tempo atrás. A É, gente lançou Conca? Não. não.
Era um outro que era velho e foi jovem, o Conca já era mais velho já. É um cara muito jovenzinho. O West Ham tanto tempo atrás, eu falei, não pode ser o Conte. Não. Ele jogou lá um bom tempo, Lanzini. Emanuel Lanzini. Então, tipo, eu achava isso tão legal, um jovem talento do River Plate, não sei o quê. Esse tipo de coisa. Mas também de alguns jogos onde, tipo, a gente tomava umas porradinhas, porque a gente era um time bem fraco. Então a gente tomou umas porradinhas, tipo, alguns jogos, tipo, principalmente pra festivais fora do Rio. Eu lembro muito de tomar uns jogos, assim, tipo, horríveis pra, tipo, Corinthians, São Paulo. É... Acho que, sei lá, uma vibe que eu sinto de tomar um jogo assim meio merda era tipo Atlético Paranaense de alguma forma me incomodava alguns jogos assim. Contra o próprio Atlético Mineiro quando a gente tomou e o Grêmio não, e o Cruzeiro naquela época que começou, surgiu o time deles, né, do Everton Ribeiro, o Goulart e tal. Uhum. A gente tomava uns gols assim, tomava umas goleadas assim, tipo uns 4-1, 4-0. Nossa, aquele 4-0, 4-1 que a gente tomou do Atlético Mineiro do Dátolo. Tu lembra no Não. Independência? Acho que foi 2013. Meu amigo, como eu gostava do Dátalo, como eu odiava o Dátalo. Eu odiava o Dátalo, que eu queria que ele jogava muito contra a gente. Sempre tava bichado contra a gente, jogava pra caralho. E, e como e eu adorava ele quando tu falava, cara, a gente tá pra vir pro Flamengo. Eu nem lembro se ele é Uruguai, Argentina, enfim. Então, tipo, pra mim tem muito essa memória, assim, de, tipo, de tomar umas porradas, assim, de rival. E às vezes eu sinto falta disso. Eu... e- não, eu sinto falta de da gente Flamengo fazer isso. E Ah, nesse tá. 5-1 e nesse 4-1 e nesse 6-1 cara, foi muito essa sensação assim. Eu queria ter um amigo vascaíno próximo pra poder, tipo, olhar pra cara dele na segunda-feira do tipo, Uhum. Você eu, está bem? eu entendo a sua dor, eu já passei por isso e agora você vai sofrer e eu vou saborear isso. Enfim, é isso. Não, sim, eu acho que as coisas que eu tava querendo comentar em relação a isso que você tá falando, né? Uma que é em relação ao que você falou bem no início, a gente não conseguia aproveitar, que eu vou falar só rapidamente assim, mas que é tipo assim, a gente nunca é bom bastante o que tá no Flamengo. Hoje tem uma galera que apoia muito o Rodinei, o Arão, o próprio Diego que aposentou, enfim. E, e a galera, o Felipe Luiz. Só que, tipo, quando esses caras estavam no Flamengo jogando, eles não prestavam, eles não serviam, tinha um nível altíssimo de crítica. E a mesma coisa hoje, cara. A gente tem um elenco com o Pedro, com o Gabigol, com o Bruno Henrique, com o Cebolinha, com o Arrascaeta, com o Cruz, pelo amor de Deus, cara. Era pra gente ser muito feliz, Gerson. Tipo, e não, o Gerson é soneca. O único daí que eu acho que ainda não tem um histórico de perseguição com a torcida é o De La Cruz. Mas assim, só uma questão de tempo. Alguma hora ele vai ter. Não, eu tenho um cenário pra você, você quer que eu te fale? Ah, falei. O Flamengo vai ser campeão com o Tite. O Tite vai embora em algum momento. O Flamengo vai. Pode ser, eu espero muito que não. Talvez isso aqui não aconteça, talvez a gente tenha sorte de tipo, sair de uma sequência boa de técnicos aí, por uma boa administração, né? Sócios votem conscientemente, por favor. Um bom projeto de futebol. E talvez a gente não passe sofra muito com técnicos no futuro, mas pode ser que a gente volte a ter uns técnicos muito merda, tipo Sampaoli, Paulo Souza, Vitor Pereira, etc. E aí, a gente vai ver performances ruins dos nossos bons atletas. E dessas performances ruins, vai ser o caso do De La Cruz virar, tipo, ele é pequenininho, ele não tem força, ele não sei o que, não sei o que lá. Caraca. Ele é careca. Ele parece o número um da turma do bairro, tá ligado? Só faltou quando escuro. Mas, mas é isso, cara. Assim, a galera vai achar motivo pra criticar. Só uma questão de tempo. O De La Cruz não tem histórico de perseguição ainda. E eu acho que é complicadíssimo isso, enfim, né? Essa máquina de queimar jogador, de queimar técnico também, mas assim, focando aqui na figura dos jogadores, porque, cara, são jogadores muito bons que a gente tem, assim, rodando pelo Flamengo, passando nos últimos anos, e a gente nunca aproveita eles enquanto eles estão aqui. Não aproveitar dentro de como eu falando, a torcida. A torcida não tira, sabe, não tira não é feliz com esses jogadores sempre como poderia ser, porque tá sempre buscando o que criticar. Tem sempre algum alvo, tem sempre algum foco, um ódio maior ali. Tipo, assim, vou falar uma coisa que talvez seja polêmica, mas até o próprio Vitinho, que não conseguia render a altura do resto, ele tinha uma perseguição, pra mim, era muito clara. Sim. A galera odiava ele num nível que era além do que fazia sentido, assim, futebolisticamente. Então é bizarro, cara. Assim, desde o cara que menos rende até o cara que mais rende, que seja talvez o Arrascaeta aí, sei lá.
nesse elenco, todos têm histórico de perseguição. Nos últimos, sei lá, 5, sei, talvez até mais, se você for Sim. colocar, mas é bizarro. Eu Bizarro. acho que tem uma coisa muito bizarra também, que é tipo assim, a gente não tá nem falando de jogador que, tipo, nunca jogou bem no Flamengo. A gente tá falando de jogadores que normalmente, todos eles já jogaram muito bem no Flamengo. Porque assim, se vê um cara que, tipo, ele nunca jogou bem no Flamengo, ou minimamente nunca jogou bem consistentemente, aí a gente pode fazer um caso, por exemplo, do próprio Vitinho, eu acho que talvez esse Uhum. seja um caso assim. Mas o Arão em 2015, não, 2017, jogou pra caramba no Flamengo, sabe? O Diego em 2017 também, ou 16? Sei. 17. Jogou pra caramba no Flamengo. O Everton Ribeiro jogou pra caramba no Flamengo. Sabe? Tipo, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, tipo assim, nem falar. Felipe Luiz, então, tipo assim, todos esses caras já jogaram bem e ainda assim, tipo, volta a perseguição, assim, tipo, como se eles nunca tivessem entregado nada, como se eles não tivessem a capacidade. Porque esse é o meu ponto. Se você Uhum. tá falando de um jogador que, tipo, nunca jogou bem no Flamengo, você pode falar assim, talvez ele só não consiga jogar bem no Flamengo. Pode ser que ele jogue bem em outro lugar, como o Vitinho jogou bem em outros lugares e tudo mais. Mas não, a gente viu esses caras jogando bem no Flamengo e ainda assim, eles são perseguidos, bizarramente. E, tipo, Surreal. Arão e Diego, eles têm essa tempo, você tá falando 2017, mas depois, por exemplo, a gente vai ver em 2020 e tal, ou qualquer coisa que eles depois eles Jogaram jogam muito, gente. fora da posição original deles e jogaram muito, foram muito importantes pro time, cara. O Arão de zagueiro, o Diego de volante, assim, coisas que foram acontecendo e eles tiveram disposição de cumprir com essas funções e jogaram bola, Executaram e muito jogaram bem. bem. E assim, não é nem só bem, tipo assim, bem burocrático que você esperaria pra alguém jogando fora de posição. Não, é o bem do tipo, muito bem. Uhum, Muito bem. Tipo assim, eu nunca esperei ver o Diego jogando como jogou em 2019, mas também nem como ele jogou em 2020. Eu uhum, nunca esperei, assim, por mais fã que eu fosse do Diego, eu imaginava que ele caminhava para um final de carreira muito relegado ao banco, como foi em 2019. Mas não, em 2020 ele era titular, fazendo uma função muito exigente para um cara de, na época, sei lá, provavelmente tinha 35 anos. uhum. E assim, essencial. E como campeão da Supercopa do Brasil em 2021, com ele tirando o gol do Palmeiras em cima da Uhum. linha. Gente, com 36 anos, basicamente. Um monstro do absoluto sagrado, cara. Assim, mas assim, ele já tava num caminho muito ruim, onde só agora parado que as pessoas realmente conseguem. Mas esse que é o que a gente está pontuando, né? Que o próprio Arão, hoje, o próprio Rodinei, conseguem ter algum nível de reconhecimento, e o Diego também muito mais depois de aposentar. Mas, cara, isso precisa esperar os caras saírem do Flamengo para a gente conseguir aproveitar quão bons eles são, para quando a gente conseguir dar reconhecimento a eles. Acho que essa é a reflexão que a gente está trazendo. Só dizer uma coisa, só isso. Aham. Fui muito favorável à saída do Rodinei do Flamengo em 2020, depois, pós 2022 e tal. Não Uhum. vou mentir dizendo que não. Uhum. Eu não acho o Varela essa tragédia toda. Eu acho que ter o Rodinei pra revisar com o Varela seria muito melhor do que ter o Rodinei pra revisar com o Wesley, mas essa é uma outra questão. Mas assim, gente, o que o Rodinei também passava era desproporcional. Eu era muito neutro, tipo assim, queria que ele fosse embora, mas não ficava xingando ele como eu consigo. Sim, sim. E esse é o problema, a gente passa assim dos limites assim com as coisas. E só eu preciso muito pontuar essa questão. No jogo contra o Milionários, provavelmente foi esse jogo já. Só pra fazer esse paralelo pra gente entrar no Aham. Libertadores também. O Gerson fez o gol. E acho que foi aí onde a torcida deu uma amenizada. Porque tinha gente dizendo que o Gerson provavelmente foi um dos melhores nossos jogadores do ano passado. Uhum. No time não horroroso que a gente teve. Tem um momento que foi o Sim. Gerson, teve um momento que foi o Arrascaeta. Tem um momento que foi o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas? Ayrton Lucas, sim. No Cebolinha, início Pedro da também. temporada, esse Olimpíada, exatamente. Fabrício Mas Bruno. assim, Acho que foram os que tiveram momentos. sim. Onde você vê assim que a gente falam que não era pra ele ter voltado, a gente pagou muito caro. Gente, a gente pagou muito barato. O Gerson é um craque de bola, ele tem 25 anos. Ele provavelmente, ou ele é mais novo do que eu, ele tem a minha idade. Cara, isso é muito bola pra ser jogada. É muita bola Tipo pra ser assim, jogada. ele joga basicamente em qualquer posição no meio de campo. Sim. Onde tu acha um cara assim? Vamos pra falar assim, não, pagamos muito caro nele. Qual outro cara que tu ia trazer com nível técnico, visão de jogo, força física também, do Gerson, que pudesse cumprir basicamente qualquer função do meio de campo? Você pode ter a sua preferência. Ah, eu gosto mais de Gerson na direita, eu gosto mais de Gerson de 8, eu gosto mais de Gerson de 10. Mas ele pode jogar em todas essas, cara. Onde que tu acha um jogador assim?
baratinho, assim. Com essa idade. Não existe, cara. Não existe. Isso é bizarro. Isso é bizarro também. E. Ah, falei. Não, é só porque eu já ia mudar de assunto mesmo pra trazer pros outros jogos que a gente meio que ficou, tipo, assim. Não, era isso que eu ia falar justamente, que, tipo, o outro ponto que eu queria trazer a partir do que você tava falando, né? É que isso do. Como o Flamengo vai ser na sequência, vai ter essa mesma controle de jogo, essa mesma proatividade que teve contra o Vasco. E eu acho que o que a gente pode trazer é que o Flamengo está tendo essa sequência. Eu acho que essa é uma questão que, antes de falar do jogo do Milionários, eu queria trazer o jogo do Amazonas, É. porque você me mandou um áudio quando teve o jogo do Amazonas, falando que eu tinha dito no episódio anterior que, vamos ver como continua essa sequência, tô esperançoso com esse time do Tite, eu tô vendo uma evolução no trabalho e tal, e que aí, tipo, logo na sequência Empolgação absurda. teve o jogo do Amazonas e que, e que isso quebrava, assim, como, entre aspas, quebrava o que eu tinha falado com relação à sequência. E o que eu tinha respondido na época foi justamente que, tá, cara, mas vamos ver a sequência depois do Amazonas. Porque a questão é, a gente tá vindo numa sequência boa e o jogo do Amazonas foi o jogo à parte, ou a gente estava vindo numa sequência ruim e os jogos de Corinthians e Bolívar antes tinham sido jogos à parte. Era isso que a gente queria decidir ainda, e a gente ainda tem que decidir, porque 6 jogos aí, sei lá, que a gente tá contando, ainda é um número baixo de jogos. Sim. Mas o time tá evoluindo. E assim, o time. O que me preocupa e o que me acalenta, assim, nessa questão do Amazonas. Primeiro, o que me acalenta é que eu te falei que eu não mudava a minha opinião sobre isso da sequência por causa do jogo do Amazonas. Eu falei isso logo Sim. após o jogo, porque foi uma atuação muito abaixo, foi de fato. Mas assim, tem questões de qualidade de gramado, de umidade lá, do time ser 100% retrancado. Enfim, tem várias questões que eu vejo como atenuantes, e que a galera fala, joga na altitude, joga na grama, joga no sintético, sempre tem uma desculpa. É verdade, sempre tem uma desculpa, porque é isso, tudo é contexto. Mas, no fim das contas, a gente sempre pode contextualizar as coisas, mas não é nem isso o principal pra mim. O principal pra mim é o seguinte, o City, presta atenção nisso, o City fez 1-0, tem 40 segundos de jogo. E aí o Fluminense teve a bola. O Fluminense botou o City na roda, Alex? Cara, existe um contexto de vontade do time. Se o time tá com 1-0 contra o Amazonas no mata-mata de Copa do Brasil e que o Amazonas tem que buscar o resultado e o Amazonas está jogando recuado sem buscar esse resultado, pelo menos durante o primeiro tempo inteiro, por que que o Flamengo vai ter essa pressa? Por que que o Flamengo vai ter essa intensidade? Essa intensidade a gente teve contra o Corinthians, a gente teve contra o Bolívar, a gente teve contra o Milionário, a gente teve contra o Vasco, a gente teve em jogos que a gente precisava ter. Agora, se a gente está jogando lá em Manaus, com todos esses atenuantes que eu já coloquei, vindo de uma vitória por 1-0, que também foi um jogo ruim, mas que foi uma vitória, né, no Maracanã. E a gente sabe que o empate classifica a gente. E quem tem que correr atrás do resultado é o Amazonas. Que time que vai manter o 100% nesse contexto? Que time que vai abrir 1-0 no Mundial com 40 segundos de jogo e tendo um elenco muito superior ao outro time, né, sabendo que é extremamente favorito e vai conseguir manter o 100% na sequência, cara? Vai conseguir manter a intensidade máxima. Não existe isso. Isso é um cenário top que as pessoas colocam. Porque é isso, vontade. Você é humano, você lida com as situações com vontades e com intensidades diferentes. Então, tipo, isso serve para todo mundo do time, para o técnico. E o Flamengo administrou o jogo. Só que a nossa torcida é muito exigente, como a gente estava colocando. Então, isso não é o bastante pra gente. E aí eu acho que é justo. A torcida tem todo o direito de colocar o sarrafo lá no alto. O que me incomoda nessa situação, e que é um assim, motivo pelo qual eu não mudei minha análise, é porque o Atlético e o Palmeiras, que, se não me engano, o Atlético empatou e o Palmeiras perdeu, ou foi o contrário? O segundo jogo, um deles empatou, o outro perdeu, agora não me lembro qual. Eles tiveram uma cobertura extremamente positiva por parte da mídia, porque eles tinham feito a obrigação no primeiro jogo e não tiveram resultado no segundo, mas, enfim, acontece, é a obrigação de cumprir, não passaram de fase. Mas o Flamengo, que ganhou os 2 jogos, sem sofrer gol nenhum dos dois, teve um primeiro jogo em que não conseguiu criar tanto e também não foi tão atacado, mas um segundo jogo em que talvez tenha tido dificuldade de criação, mas teve um pouco mais de chance, deu um pouco mais de chance no segundo tempo, assim, foram contextos um pouco diferentes, mas cumpriu a obrigação, e aí Amazonas com aqueles exílios que deu sono e tal, foi um jogo péssimo, tô defendendo o jogo em si, mas eu acho que é isso, tudo é contexto e, tipo, qual era a necessidade do Flamengo tá jogando como se fosse uma final de Libertadores, um jogo de Copa do Brasil contra o Amazonas, que a gente tá com vontade no placar. Então, assim, eu particularmente não vejo como isso afetando a sequência. Tanto que a gente jogou depois contra o Milionários e contra o Vasco, e a gente mostrou
a mesma evolução que a gente tava tendo. E sabendo que eu também tenho minhas críticas ao trabalho do Tite, eu não sou um defensor incondicional dele, eu também acho que durante boa parte da temporada esse trabalho não mostrou essa evolução toda, mas felizmente teve uma virada de chave aí que a gente está evoluindo agora. Então, não quer dizer que um jogo ruim, que tem uma série de contextos que atenuam, vai definir que a sequência acabou ou continuou, né? Enfim. Eu acho, só pra falar sobre isso assim, e a gente seguir pra Libertadores, porque pelo menos é o chaveamento do mata-mata, a gente seria Uhum. legal de comentar ainda, é o fato de que eu olho pra essa cena daquele jogo e mandei o áudio pra você pensando no argumento que eu tinha antes. Corinthians, naquele momento, eu acho que até agora mas era um time que eu entendia como frágil. Eu não lembro qual foi o outro jogo. Foi contra o Bolívar. Bolívar, Outro time que a gente sabe que é sim, extremamente frágil, ainda mais longe da altitude. sim. Então, assim, são dois times frágeis. O Corinthians ainda é um pouquinho mais ousado e tomou onde Mas tomou. freguês, né? Também. Mas, assim, eu penso, eu questionei muito no sentido de, tipo, tá, a exigência está baixa e ainda acho que a exigência não está alta o suficiente. Então, quando a exigência estando baixa, e vamos combinar, ó, de todos esses jogos, a exigência mais baixa é contra o Amazonas, eu esperava o Flamengo tendo uma atitude um pouco mais ativa do meu Uhum. lado, na ideia de passar o mais longe possível de tomar um susto. Porque assim, é impossível tomar um gol de um chute bizarro assim no meio do campo e a gente tá, tipo, 2-1 ali, tipo, no agregado. E, tipo, qualquer coisa, uma bola na área que vira um pênalti, empata o jogo e tudo mais. Então, Uhum. assim, eu acho que a exigência pra mim não era nem que tipo, eu queria que o Flamengo metesse 80 gols no Amazonas. Era mais uma coisa do tipo, como a gente consegue garantir que a gente não vai ter nem correr nenhum risco? Cara, em algum grau, assim, na minha visão, foi um pouco isso que o time fez. Talvez tenha sido até um pouco isso demais. Demais, Assim, acho que foi o a gente problema. só administrou. A gente só administrou. Beleza, a gente não vai perder, a gente pode talvez empatar, quando a gente quiser ganhar. Eu não lembro quem estava narrando, mas eu lembro que o comentário do narrador do jogo foi isso. Não sei se foi do narrador do jogo, não. Acho que foi no pós-jogo. Eu também não me lembro quem eram os comentaristas, mas um dos comentaristas falou no pós-jogo que a impressão que deu é que o Flamengo achou que quando ele quisesse fazer força para ganhar, ele ia ganhar. E não foi isso que aconteceu. Só que eu discordo, pra mim foi isso que aconteceu. O Flamengo não fez força durante a maior parte do jogo. Quando fez força, fez o gol 2-0 no agregado, pronto, estava classificado. Eu acho que sim, teve alguns lances do Amazonas, principalmente no início do segundo tempo. Talvez tenha tido algum nível de risco ali, mas eu não acho que a gente correu esse risco todo. Eu só acho que a gente não teve uma atuação boa. Mas foi uma atuação que, pra mim, o principal dela foi que faltou intensidade, faltou você estar ali com foco 100% naquele jogo, sabe? Porque Tá falta apontado pro céu. nesses contextos. Por causa desses contextos que eu tava colocando, né? E, assim, em questão dos adversários serem fracos, eu também acho que vale a gente pontuar que, dentre os adversários que a gente joga aqui na América do Sul, a maioria vai estar nesse nível de jogo. Vale Assim, isso. a gente vai ter um Palmeiras, talvez vai ter um Atlético Mineiro, River Plate. um River Só. Plate, assim, beleza, a gente pode ter talvez um momento de pegar um Inter que esteja num momento muito bom, Nem se São Paulo, Fluminense. Mas, cara, assim, você não passa de 7 times, 8 ali, que você vai falar que são adversários muito, muito difíceis. E, claro, é sempre clássico regional, clássico interestadual, clássico nacional, clássico internacional, clássico para, enfim, eternamente aí clássico, mas que, se for olhar nível técnico dentro desses clássicos, é para ser muito favorito. Então, acho que, beleza, o sarrafo tá baixo, mas ele vai continuar baixo, assim. Durante a maior parte da temporada ele vai continuar baixo, porque esse é o nível dos times que a gente está enfrentando. São os melhores times do mundo? Não são. Mas são times que também impõem dificuldade e que também, em outros momentos, foram complicados pra gente, sabe? Então, tipo, por exemplo, o próprio Bolívar, já pegando um pouco da questão do sorteio, um jogo de oitavas de final que tem sua dificuldade pela altitude, mas a gente é pra ser favorito, porque a gente tem muito mais time. A gente mostrou no Maracanã que dá pra gente decidir em casa e não se preocupar com a altitude. Mas é isso, não quer dizer que não. Mas tem que ver quem vem primeiro, né? Porque o nosso jogo Sim. é a única coisa. Ó, gente, isso precisa ser gritado. A única coisa que nesse sorteio pra gente não foi bom foi o fato que a gente não mandou o jogo em casa porque a gente tá em segundo lugar. Porque o segundo jogo. Porque assim, gente, a nosso chaveamento tá muito bom, pelo menos até a semifinal.
É bizarro. Mas, enfim, só para eu completar o que eu tava falando, mas isso não é desmerecer o Bolívar. Não quer dizer que o Bolívar não vai impor dificuldade, que eles não têm os méritos deles, que eles não têm os atacantes deles que foram, criaram chances de gol não só na altitude, mas também no Maracanã. Enfim, então acho que é isso. O nível de adversário vai ser mais ou menos esse mesmo. Isso não é dizer que a gente isso não é dizer que não vai impor dificuldades. Isso também não é dizer que a gente vai deixar de ser favorito. A gente vai continuar sendo favorito, a gente continua tendo um time melhor do que a média dos nossos adversários. E e mesmo assim eles vão colocar dificuldades nos jogos. E a gente tem que fazer isso mesmo. Se o adversário sei lá, o Vasco é um clássico, mas a gente tem hoje um time muito melhor, a gente tem que chegar e mostrar dentro de campo que a gente tem um time muito melhor. E, assim, isso eu tava falando muito, acho que focado na parte do que me acalenta, né? Eu esqueci de falar a parte do que me preocupa do Amazonas, que é o que me preocupa em relação ao Bolívar um pouco, que aí você falou assim, a ordem dos jogos. É o seguinte, a gente jogou contra Corinthians, contra Bolívar, contra Milionários, contra Vasco. Eu não sei se eu tô esquecendo de algum jogo aí no meio. Eu tenho a impressão de que sim, mas eu não tenho certeza. Bolívar, Corinthians, Milionários, Vasco. Não, o outro jogo foi antes desses. Esses jogos foram todos em casa. E o Amazonas foi o único jogo fora. Tá? Em casa, o mando era do Vasco. Galera, a gente tá jogando no Maracanã, né? É, Eles nem foi. ficam até o segundo tempo. Então, a gente sabe que tá em casa. Então, tipo assim, o Amazonas foi o único jogo fora. E no jogo do Amazonas, aí é a parte que me preocupa, além da parte da disposição, que pra mim foi o fator mais importante, eu vi um time com muito menos aproximação, com um time que jogou um pouco mais fixo, um pouco mais aberto, tentando espaçar a defesa, naquele jeito que o Tite vinha fazendo desde o início do ano, e não no jeito que ele começou a fazer nessa sequência um pouco melhor. Que pra mim começou no jogo do Palestino, mas a galera aí vai colocar o jogo do Corinthians como uma virada de chave. Enfim, é uma questão aí de perspectiva. Mas o que me preocupa é porque eu ainda estou muito em dúvida se isso foi só pelas circunstâncias que eu já apontei, ou se o Tite tá com o objetivo de jogar de um jeito em casa e jogar de um outro jeito fora. Porque é fato que os times vão enfrentar a gente de formas diferentes no Maracanã e na casa deles. Então a minha preocupação o Tite tá buscando essa. Ih, acho que eu aqui. Não, não. O Tite está buscando essa aproximação, esse jogo com mais posse de bola, trocas de passe, enfim, mais associativo, só no Maracanã e fora, ele quer manter o esquema um pouco mais fixo, um pouco mais aberto, dando amplitude, tentando assim talvez furar, enfim, algumas outras defesas ou poder jogar no contra-ataque. Eu não sei porque justamente a sequência de jogos que a gente teve foi majoritariamente em casa e o único jogo fora teve todo esse contexto que eu coloquei. Então, isso é o que me preocupa um pouco. Eu quero ter um pouco mais de jogos fora de casa para saber. Nosso próximo jogo é em casa, contra o Grêmio, né? E depois a gente tem um jogo contra o Atlético Paranaense que é fora. E lá é sempre um jogo muito difícil, né? Muito difícil. Então, eu não sei. Eu quero ver como é que a gente vai se portar nesse jogo contra o Paranaense, mas também não dá para usar ele de parâmetro por causa do sintético. Então a gente vai ter que esperar mais alguns jogos fora para poder ter essa noção da sequência, né? A gente está na sequência, a gente está num trabalho que busca ser associativo e que busca essa forma de jogar em todos os jogos, e por acaso não aconteceu contra o Amazonas, ou a gente está num trabalho que busca jogar assim em casa e busca jogar de uma outra forma fora. Porque se for esse cenário, eu tenho um pouco de preocupação em relação aos jogos fora de casa, porque essa forma de jogar contra o Amazonas com todos os atenuantes que eu coloquei, não funcionou. Foi um jogo abaixo, foi um jogo ruim. Então, tipo, a minha preocupação é essa, porque, assim, eu não acho que a gente vai chegar lá e golear o Bolívar na casa deles. Acho que não existe um cenário que isso aconteça. Então, a gente vai ter que adaptar a nossa forma de jogar fora em relação a esse mata-mata. A gente tem que ter ganhado o E primeiro não, jogo. a gente tem que ter, tipo, humilhado no primeiro jogo, assim, 4-0 no mínimo pra ficar tranquilo. Porque, assim, eu acho E que. eu fico com o cu na mão. Porque jogar na altitude é difícil, cara. Independente do adversário ser pior, da gente ser favorito, qualquer coisa, é difícil jogar na altitude. É o que a gente falou, tudo é contexto, né? Enfim, acho que da minha parte desse mata-mata, acho que era isso que eu tava querendo trazer, assim. Tô preocupado com a sequência dos jogos fora de casa. Ainda quero ver mais do time produzindo nesse cenário pra gente saber se o Tite tá fazendo essa adaptação de duas formas de jogar ou não, se foi só circunstancial. Eu tenho uma provocação. Eu acho que talvez não seja nenhuma escolha do Tite.
Eu acho que talvez seja talvez até uma falta de uma limitação nesse sentido, porque assim, é, o time tá trancafiado lá atrás. Qual que é a lógica do esquema mesmo? É espaçar o time Uhum. adversário, tentar abrir espaço entre as linhas do time. Então, assim, se é um time que estava te oferecendo menos espaço, eu imagino que a única forma que o Tite entenda que ele consegue abrir esses espaços é pelo esse sistema tático ali. Então, talvez seja uma coisa muito. É muito interessante porque, para pensar, né? Então, vários desses times eles foram muito peito aberto para contra o Flamengo, eu acho que excessivamente, você não acha? Corinthians foi, com certeza. O Vasco tentou também, em alguma medida. Três zagueiros, né? Mas assim, eles abriram o placar. Não, verdade, eles abriram o placar. Sim. O nosso início de jogo do Vasco foi ruim. Foi ruim. O início de jogo É, foi ruim. mas eu também o Vasco entregou muito, E né? o Cebolinha foi muito importante nessa virada de chave no jogo contra o Vasco. Não, mas também tem isso mesmo. O Vasco ele ficou. Mas defendeu muito mal, né, cara? É, Tipo, não ajuda. um time com todo respeito, Não, mas mas é fato. mas outros times. Corinthians eu tenho certeza que ele tentou um pouco mais enfrentar a Se não me gente. engano, também tava com três zagueiros. Mas acho que ele tentou ter mais, Sim. jogar, tipo, tentou. Tava com três zagueiros sim, de fato. Mas acho que tentou mais. Uhum, uhum. E aí, quando tem esses espaços na linha, cara, tipo, Não, acho que eu, pesa con- muito nessa eu dificuldade. concordo com você. Se a gente tá colocando o cenário dos jogos fora de casa, obviamente a maioria dos times não vai jogar tão recuado contra o Amazonas dentro da sua própria casa, né? Sim. Isso foi uma coisa que o Amazonas optou por fazer pela diferença técnica, assim, é uma estratégia justa que eles tiveram, né, Sim, eles já dentro tinham do perdido um contexto. gol no primeiro jogo. Assim, foi justo dentro do contexto, mas não vai acontecer todo jogo fora de casa de ter uma retranca nesse nível. Então, isso também tá aí, é o que a gente falou, tudo é contexto, isso também pesa na análise. Mas eu admito que eu ainda estou preocupado com essa É. parte pela falta de jogos mesmo, assim. A gente teve só um jogo fora de casa nesse período, entre aspas, da sequência boa, sim. Sim. E então eu ainda quero ver mais, mas Esse também foi o pior jogo. sim, e eu concordo com você parece fazer sentido com um time que está muito recuado você querer dar amplitude para o time espaçar e tal. Eu não concordo, é só aqui a Sim, teoria diz. sim, parece fazer sentido. Então, pode ser um pouco disso, pode ser um pouco, acho que um pouco da própria falta de vontade, que, assim, não de vontade, mas de foco que eu tinha colocado antes. Se você não tá com 100% naquele jogo, você vai correr menos, se aproximar menos, dar menos opção, então também vai afetar. Eu não acho que isso é algo que a gente possa colocar na conta do Tite por esse jogo em si. É só algo pra gente observar, ver Fica como é aquele que. peixe de rio pesado, né? É só a gente observar nos próximos jogos como é que isso vai se dar, de fato, né? E acho que sobre o jogo do Milionários a gente não tem muito nada de específico para comentar, porque. Faz muito tempo já. Não, porque acho que ele se encaixa nessa sequência. Muita gente falando sobre a sequência no geral, acho que se aplica ao jogo do Milionários. E sobre Eu o acho resto que. do chaveamento, Não, antes de chegar, só porque a gente já chegou com vocês com o comentário, eu acho que vale a pena trazer. Que os próximos dois jogos que a gente tem, Flamengo, Grêmio, Flamengo, Atlético, é muito interessante pensar da seguinte forma. Atlético é um jogo difícil demais de prever. Grêmio, você falou que é em casa e o Grêmio tenta jogar. Então eu consigo ver aqui, posso estar dando um hot take aqui. Essa vai ser a vitória. O Grêmio é muito frágil defensivamente, sempre foi. se o Flamengo não ganhar esse jogo, É é culpa nossa, nossa, completamente. exclusivamente. O Grêmio é um time que sempre defendeu muito mal. É um time que defende muito mal contra o Flamengo. É um time muito fácil de ser abusado na linha defensiva. O Como é Renate gosta da gente também, né? é, Gabigol pode fazer gol aqui muito fácil, já que ele e a Noite se dão bem. É, enfim, eu acho que Acho que Flamengo ele e costuma Grêmio marcar contra o Grêmio. Pelo é menos muito na Copa troca. do Brasil, no ano É, passado, ele marcou contra o Grêmio sim. lá. E eu acho que o Pedro marcou no Maracanã. E contra o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro, contra o Atlético Paranaense vai ser um jogo. Aqui vai ser, aqui eu acho que talvez seja a nossa melhor prova. Mas vamos ver. Mas vai ser a prova que assim, ainda assim tem um contexto de sendo sintético. Então Sim. ela não se aplica. Não, mas até por isso, mas é uma forma, é Sim, uma avaliação é que dá um pra ter teste, feito, né? mas eu quero dizer assim, ela não vai ser um Não, não contexto é, que não vai se não é o aplicar. retrato da Não temporada. vai ser não vai servir de média. Vai servir Sim, um dos jogos mais difíceis. E tem sido um dos confrontos mais difíceis nos sim. últimos anos. Flamengo e Atlético. A gente tem dias que a gente goleia e tem dia que eles goleiam. É um É. dos confrontos mais imprevisíveis dos últimos Sim. anos. Mas eu acho que isso aqui vai ser, talvez pra gente poder pensar nisso como uma referência dos jogos mais desafiadores que a gente tem na temporada, esse aqui é um Sim, deles. sim, provavelmente. Palmeiras lá, Atlético. Acho que eu acho o Paranaense lá mais difícil do que o Palmeiras lá.
Não, com certeza. É muito mais fácil ganhar do Palmeiras do que ganhar do Atlético Paranaense lá. Assim, minha experiência como torcedor sempre me gritou isso. E É. pro Sul sempre. Essa é uma questão, você falar sobre o Grêmio ser freguês. Na minha memória infantil, ou pré-adolescente, adolescente, ir pro Sul sempre era uma tragédia. Sim, não, uma freguesia mais recente do Grêmio, eu acho, não tem como negar. Tipo, eu digo Sul, Porto Alegre, Sul, Caxias. Apesar de Caxias nem tanto, né? Porque não teve tantas essas opções. Mas lembro jogos com chuva horrorosos, Caxias. Sim. Mas, pô, Sul, Porto Alegre e Sul, Curitiba. Uhum. São lugares horrorosos de se jogar. Talvez ali pra Santa Catarina seja mais tranquilo, mas, pô, enfim. Talvez, eu não vou afirmar com 100% de certeza, mas talvez o Atlético Paranaense lá, talvez seja o jogo mais difícil do brasileiro. Assim, eu tô tentando pensar, talvez o Atlético Mineiro, pô, lá, eu consigo, enfim, consigo pensar em alguns outros times, mas eu acho que o Paranaense está nessa disputa. Eu acho que o jogo é pior do que pegar o Atlético Paranaense lá. Então talvez seja o jogo mais difícil do Brasileirão. Sim. Então, assim, é um bom teste. Acho que E é sim. bom que seja no início do ano do Brasileirão, né? No início do ano, Do junho. Brasileirão, do Brasileirão, tem que ser no campeonato. Belo calendário. Falando em calendário, a gente Mas, tem muita sorte. A gente tá com muita sorte, eu diria. Nossa, cara, assim, eu falei antes, vou retomar. e a gente é líder do Brasileirão, tá? Só quero jogar esse pro ar. Mas a nossa sorte, cara, sendo o segundo lugar, pegar o Bolívar. Ah, sim. É assim, é difícil por conta a gente falou sobre as dificuldades que vai ter. Gente, depois de ter pegado tanto time, quer ser jogo ruim, na ida e na volta, a gente sabe que vai ser jogo difícil na volta. Mas na ida, a gente deveria muito ganhar esse jogo com alguma facilidade. E galera, com todo o respeito do mundo ao Bolívar. O Flamengo é favorito decidindo em casa ou fora, cara. Não existe isso assim. A gente passou em segundo, passou. Passou empatado em pontos com eles. Sim. Também não foi essa diferença toda para o Bolívar achar. Foi início do ano muito Eu ruim. fui o primeiro do grupo, assim, eu sou muito melhor que o Flamengo. Não existe isso, a gente passou empatado em pontos. E a posição deles é justamente verdade. Se eles tivessem um pouquinho Não, melhor, quem sabe essa chance desculpa, diferente. eles não passou empatado em pontos. Eles ganharam o último jogo, né? Falei besteira, mas. Mas assim, a gente tá A gente poderia ter passado empatado em pontos. É, eu tava pensando no melhor cenário se a gente possível. tivesse empatado pontos, a gente passa em primeiro. Podia passar em primeiro por causa do saldo. Então a gente chegou na última rodada podendo ser primeiro. É, eu tava pensando nesse melhor cenário. Não aconteceu. Verdade. Mas assim, não foi uma distância tão grande. O Palestino só fez uma boa pra gente, assim. Pô, também, cara, quando tá com o Palestino, é sacanagem, né? Porque o time do Palestino, meu Deus do céu. Mas, tipo assim, é. Tipo, a gente é pra ser favorito, cara. A gente passou em segundo, beleza. Mas tem, assim, não tem hoje time na América do Sul que vai cair numa oitava de final da Libertadores e que queira pegar o Flamengo. Não existe isso, cara. A gente passou em segundo, passou, mas pode ter certeza que todo mundo que passou em primeiro preferia pegar outro segundo. Não, assim, é um detalhe importante que não pode passar despercebido é que, de fato, a gente não seria favorito com pouquíssimos clubes do pote 1. Sim, A gente pegou provavelmente o jogo mais, tipo, assim, acho, talvez só um jogo que não tinha problema da altitude e era um time fraco também, mas, pô, fora isso, eu mas acho que. quem ia ser assim no pote 1? Não, mas eu acho que, por exemplo, eu não sei qual entre Penharol e Strongest se algum deles era esse caso, por exemplo, né? Algum deles era primeiro lugar, um deles era segundo. Pô, Então, eu tipo, prefiro seria. pegar o Bolívar do que o Penharol. Eu Eu acho que é acho. um joguinho tipo, mais aguerrido, mas, tipo, tecnicamente o time do Penharol quase tão ruim quanto o Bolívar pra mim. Ah, sim. Eu acho que eles deram algum nível de trabalho pro Atlético Mineiro, né? Mas assim, Mas sim, era pra gente ser favorito. Eu acho que isso é inquestionável, né? A gente pode ter. a gente seria favorito. Isso é inquestionável. É pra E gente, a era gente pra tem gente. nossas preferências, mas, Sim. tipo assim, a gente não seria favorito. Acho que seriam jogos mais equilibrados, talvez contra Atlético Mineiro, Palmeiras, Fluminense e Botafogo pelo fator clássico. Porque pelo fator time, a gente era pra ser, pelo menos contra o Botafogo, muito favorito, né? Mas só um detalhe, eu não tenho certeza. Talvez o Strongest tenha sido o primeiro do grupo, porque se o Penharol tava no grupo do Atlético Você Mineiro. acha que o Penharol foi segundo? Porque justamente o Atlético Mineiro quase foi o, tipo, melhor campanha. Sei, Então foi o Strongest. o Cara, olha só. Strongest foi primeiro e o Grêmio foi segundo. Talvez o Grêmio fosse o outro grande, entre aspas, segundo colocado. Não, entre aspas não, não quis dizer isso. Fosse o outro grande segundo colocado que a galera não quisesse pegar. Mas entre pegar o Grêmio e pegar o Flamengo,
eu acho que a maioria dos times iria preferir pegar o Grêmio. Sim. E não é desmerecendo o Grêmio, cara, é por causa do nível de investimento que existe hoje, sabe? Sim, e os elencos são muito níveis muito distintos. É, só uma coisa, os Strongest têm altitude, Tem, mas é igual a do Bolívar? não sei. É, porque assim, se fosse o caso, o Strongest é um rival, por exemplo, muito mais interessante nesse caso. Mas de qualquer forma, eu acho que seguro dizer, e aqui mais uma vez a gente pode correr o risco de dizer assim, o Flamengo pelo menos vai às quartas de final. E É, sendo nas quartas de final entre Penharol e Strongest, qualquer um dos dois, o Flamengo também deveria a até gente ser. tá, a gente tá com um caminho tranquilo pra semi, né? Sim. Assim, chegando na semi, a gente tem Palmeiras, Botafogo, Nacional ou São Paulo. São os outros do outro lado da nossa chave. Eu acho que vai ser uma semi difícil, assim, Não, com certeza. porque. Só o Nacional sendo um jogo Mas o fosse. Nacional não vai passar. Não, exatamente. É, Mas só ele seria. eu acho que o Nacional não vai passar. Porque, tipo assim, ele tem que passar pelo São Paulo primeiro e depois passar pelo Palmeiras ou pelo Botafogo. E, tipo assim, passar pelo Palmeiras é difícil. E se o cara tem que passar pelo Botafogo, que acabou de eliminar o Palmeiras, eu vou apostar no Botafogo. Porque se eles eliminaram o Palmeiras, eu confio mais no time deles do que no Nacional. É Então, que o Nacional teria eliminado o São Paulo. pô, mas eles eliminar o Palmeiras, eliminar o São Paulo. Mas o Dia tá fazendo um trabalhozinho brilhante agora, né? Já que todo Uhum. mundo tá elogiando. Não tenho visto, não, mas. Ah, não sei, mas eu acho que o Palmeiras ainda. O problema do Palmeiras é que o Palmeiras não joga bola, mas ele compete, né? Tem essa questão. Não, eu acho que o time do Palmeiras, nesse sentido, não tem como. É que nem a gente tá falando do Flamengo, eu acho que a gente se aplicou ao Palmeiras nos últimos anos, Sim. em nível de América do Sul. Mas, então assim, Sobretudo particularmente, pela competição. Sobretudo pela competição. Eles competem, competem, competem. é, e ganham. É. Esse é o problema. Não, eu digo mais no Eu- competir pelo daquele. Não é que tipo, eles jogam bola. Em tese, eles ganham, tá ligado? Eles sim, competem sim. no jogo Não, eu e concordo. ganham. Eu concordo. Eles não tem nenhum momento um futebol que seja, vamos dizer assim, tão vistoso, tão estético, tão bom quanto o nosso, assim, nos últimos Nem anos. vistoso estético assim, tipo, é quase, eu diria, em vários momentos de futebol. É um momento assim, parece. Eu tenho pensamentos muito críticos à performance dos Palmeiras e que é sustentado pelos títulos e tá tudo bem. Enfim, tem um ponto que você falou, acho que não vai, a gente já tá meio em cima da hora, Ah, mas é que a questão das, da mídia e tal. Eu falei com você que eu defendia um pouco o Flamengo tomar um pouco mais porrada porque eu sou crítico e eu acho que, tipo, eles meio que se colocam no ao meu favor quando eles criticam excessivamente porque eu sou crítico. Mas depois eu fiquei pensando muito sobre isso e realmente eu não posso ficar sendo favorável a isso porque definitivamente isso é prejudicial ao Flamengo de uma forma porque sou feliz com o trabalho do Tite. Não, mas, pô, eu não preciso que outras pessoas também fiquem inicializando uma coisa, sabe? não, Então, e dá muito menos, assim, conforto para trabalhar, né? Se sim. você pensa no trabalho de Abel e de Tite, o nível de cobrança que se tem, ou não só o Tite, mas assim, qualquer técnico do Flamengo na história do universo, é muito diferente o nível de conforto para trabalhar, o nível de respaldo e o nível de cobrança, né? Da mídia, não sei, da torcida, eu não vou querer julgar a torcida do Palmeiras assim, porque eu não sei dizer como é a torcida deles cobrança, mas pelo menos Cobra pouco. pelo Cobra menos pouco. da mídia, não existe nível de cobrança. E assim, eu não acompanho tanto o futebol do Palmeiras para ter essa opinião tão forte como você tem. Eu tenho essa impressão, mas eu não vou botar de ponto fogo por isso, de que eles não jogam bola, só competem. Mas é um time difícil, é um time. Assim, se fosse falar por quem seria melhor o Flamengo evitar na Libertadores, o Palmeiras estaria no topo da lista. Palmeiras e Atlético Mineiro, com certeza, na minha opinião, seriam os dois principais para evitar, se você quiser uma campanha fácil. Mas eu não quero uma campanha fácil. Então, assim, acho que da minha parte, para fechar esse episódio, eu quero dizer que eu quero pegar o Bolívar, o Penharol, o Palmeiras. E aí na final pode me dar. Não, talvez o Galo na final, acho que talvez fique muito pesado, mas eu prefiro o River Plate. É, Eu acho que são times que a gente já tem história, e história recente de confrontos na Libertadores, algumas histórias mais antigas também, mas enfim. E eu gostaria de pegar essa sequência. Passar do Bolívar, pegar o Penharol, passar do Penharol, pegar o Palmeiras, passar do Palmeiras, pegar o River Plate. E não é dizendo que eles são fracos, não, tá? Não tô dizendo assim, eu quero pegar esses times porque eles são os times mais fracos. Muito pelo contrário, tô pensando no jogo que eu quero ver, no que eu quero assistir. Ah, você é maluco. Talvez, mas eu quero uma campanha forte de Libertadores, cara. Eu acho que, não só pra gente, mas falando da posição de torcedor flamenguista,
a gente não tem que estar com medo de adversário nenhum. A gente tem que, quem a gente pegar, a gente ficar feliz e vamos jogar bola e responder dentro de campo. Não existe isso. Assim como eu acho que a torcida do Palmeiras deveria ter o mesmo pensamento em relação ao time deles. A do Atlético Mineiro, o mesmo pensamento em relação ao time deles. Todos esses times são times com capacidade para ganhar a Libertadores, independente de qual chaveamento eles peguem. Então, dito isso, tá aí minha preferência pessoal, porque eu não quero um joguinho fácil, tô cansado de altitude, enfim, vamos. Por mim, pode ser só brasileiro até a final também. Depois quando a gente tiver como ser chaveado com o brasileiro, né? Semifinal. Então, enfim, vamos, É, vamos atrás desse título da Libertadores, independente do chaveamento, eu acho, né? eu acho só que, só pra aquela questão do Palmeiras, só pra ficar claro, é que eu não assisto Palmeiras porque eu não vou me torturar a esse ponto, mas é muito essa sensação de assim, é muito evidente, assim, o que eu sei do Palmeiras, o que eu já vejo do Palmeiras, passa assim, então, é um time que, tipo, ele não é caracterizado de forma alguma pelo jogar bola. Uhum. Ele é caracterizado por ganhar. O Flamengo, ele é uma mistura entre ganhar e jogar bola. E sempre que o Flamengo ganhou, ganhou jogando bola. A gente sabe disso. Uhum. A gente pensa em 22, a gente pensa em 2019 e tal. Até em propriamente 2020 a gente jogou bola. Né? A gente tá falando exatamente sobre performances incríveis de alguns jogadores em funções diferentes, mas jogando bola. Então, pra gente, essa coisa do ganhar, sim, de jogar bem, não é uma coisa que ela existe muito. Não, não recuso, mas particularmente prefiro quando os dois se alinham. O meu caminho seria, evidentemente, o Bolívar, né? Não tem outra opção Assim, nas espero que a oitavas. gente pegue o Bolívar nas oitavas. Acho que o Penharol é legal. Eu gostaria muito de fazer um caminho também dos campeões, eu gosto bastante disso. É, Palmeiras, Botafogo Nacional e São Paulo, pra mim, é aquela coisa. Eu odiaria perder pra qualquer um desses times, mas eu odiaria menos perder menos pro Nacional. Mas eu acho que Mas pra fazer uma vingança histórica, gigante, poderia não, passar. mas eu odiaria menos. Isso é importante. Eu odiaria menos. Não tô Cara, dizendo que eu. mas tu chama na semifinal de Libertadores, tipo, no contexto de hoje, e perde. Ah, cara, não dá, não dá. Pra mim, Eu tô cagando pro torcedor nacional, tá ligado? Eu não me cara, importaria com o torcedor. mas o futebol brasileiro hoje tá muito acima do Tudo resto do bem, futebol da tudo América do bem. Eu Sul. não tô falando que eu quero perder. Eu tô Sim, falando que eu odiaria menos perder porque eu não teria que lidar com a torcida desses caras. eu acho que desses, o que. Cara, acho que pra mim seria menos pior perder. São Paulo. Talvez o São Paulo, e assim, numa lógica que talvez a galera não concorde muito, mas eu acho que talvez o próprio Palmeiras, porque seria o que eu teria mais respeito pelo. Tipo assim, perder pro Botafogo pra mim seria muito humilhante, porque além da rivalidade, a gente é pra ser muito favorito contra eles. Contra o Palmeiras, é pra ser um jogo equilibrado, com os dois tendo chance de passar. Então, nessa lógica, eu acho que seria menos vexame. Mas eu te Mas eu digo, entendo a sua lógica também. tem um ponto que você vai ter que concordar comigo. Se você não concordar comigo, você não é flamenguista, Eric. Guilherme. Se a gente perder pra alguém na semifinal, ou é Botafogo ou é Nacional. Por que eu te digo isso? Porque um desses vai pra final. E se for pra final, corre o risco de ganhar. Se for Botafogo, Palmeiras. não tem risco, então. Exatamente. Exatamente. Se for Palmeiras ou São Paulo, eles correm risco de ganhar e serem os primeiros tetracampeões brasileiros da Libertadores. Ah, sim. Nesse contexto eu concordo E 100% com aí, você. então, a gente só tem essa opção. Se a gente perder, só pode ser se a gente perder pra um desses dois. Não, beleza. Em questão de quem eu não quero que leve o título, eu concordo com você Sim. 100%. Mas em questão de quem eu acho que seria mais vexame a gente ser Ah, eu já eliminado, caguei pra essa coisa de FM eu já. acho que ser pra Botafogo e Nacional seria mais vexame. Eu tô num ponto onde eu quero ser o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores, então, tipo, Mas pra isso não faz diferença quem vai ser, quem a gente seria eliminado. Porque pra ser tetracampeão tem que ganhar tudo. não, mas aí se eles chegam na final, existe uma chance muito grande de eles poderem ser campeão. Pelo menos quase 50%. Não, Quase. imagina uma final Botafogo e Fluminense, cara. Aí eu acho que eu desistia da vida. Cara, tu Pra imagina, a opção é ou o Fluminense ser bicampeão da Libertadores, seguido, ou o Botafogo ser campeão da eu Libertadores. prefiro o Botafogo 1000 vezes. Que é isso, eu prefiro não assistir essa final. Prefiro que cancele. Claro. Chama outro Covid aí. Cara, eu queria muito que no 2020 tivesse caído uma bomba no Maracanã, daquele Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Santos, perdão. Nossa, Mas que assim, jogo horrível. Tu assistiu o que não, jogo? não, eu tava na praia. Mas eu queria muito que caísse uma bomba naquele estádio. Enfim, mas uma coisa que eu preciso dizer é que vocês falam um caminho sério aqui. Bolívar, Penharol, por ser muito campeão. Palmeiras ou São Paulo, de fato, eu gostaria de passar por esse caminho, porque eu quero. É muito interessante pensar nisso como um caminho que vai nos levar ao tetra. E aí, nisso, uma final contra o Grêmio, né? A gente tem uma possibilidade de mais, a gente listou aqui
mais fortes candidatos seriam as galinhas mineiras, as galinhas argentinas, as flores ou Renate seus capangas. Pegar Renate seus capangas seria muito legal porque, tipo, seria desses três. 5-0 no final. Não, mas assim, seria muito interessante pelo fato de que, tipo, eles são o único time que poderia também tentar o Tetra. E a gente ganhar deles sendo Tetra. E a gente colocaria, teria botado pelo menos dois Tetras, dois tris pra mamar no caminho do nosso Tetra. Uhum. Onde a gente se tornaria o maior campeão brasileiro da Libertadores. Cara, seria lindo. Mas dizendo assim, galinhas argentinas seria muito gostoso ganhar de novo delas. Cara, acho que se for dizer desses quatro que a gente selecionou como seriam as finais talvez mais difíceis, num cenário que a gente chega na final, né? Depois a galera vai dizer que flamenguista é soberbo, mas a gente tá especulando aqui, então pra especular são cenários hipotéticos. Ninguém tá dizendo que a gente vai chegar a 100% na final. Espero que sim. Mas, enfim. Então, tipo assim, num cenário hipotético, a gente seleciona aqui, né? Fluminense, Grêmio, River e Atlético Mineiro. Eu acho que desses todos, eu não gostaria de pegar o Atlético Mineiro. Nossa, eles vão fazer um inferno. Eu acho Tipo, a gente bater tanto no jogador. E, tipo, ninguém ia ser expulso por conta de 81. Então, tipo, eu não gostaria de 80, pegar né? eles na final. 80. Assim, acho que também evitar clássico na final. Pô, tipo, imagina, assim, no pior cenário, perder no final do Libertadores pro Fluminense. Eles serem bicampeões seguidos, seria complicado também. Mas eu acho que, por sinal, o time do Fluminense também é chatinho, né? A gente não tem um histórico recente muito bom contra eles. Eu acho que o Eu jogo. acho que o ideal é o River mesmo. O River é o ideal nesse sentido. Mas, cara, vou te falar, teria uma magia ser campeão contra o Grêmio e o seu primeiro Não, tetra. eu acho que eu gostaria de pegar River ou Grêmio. Desses que a gente falou, Sim. River ou Grêmio. Eu não tenho tanto problema em jogar contra o Grêmio, não. Não. Eu acho que Fluminense e Galo seriam piores. Gente, o que a gente ia manipular a linha de defesa deles e fazer o Kahneman seguir o Pedro até, A gente tipo, fala, até o gol do Roça, tá ligado? a gente fala desse 5-1, desse 5-0. Deixa eu confundir o que eu falo. A 5. gente fala desse 5-1, 5-0 no Maracanã, mas o jogo lá era pra ter sido. Quer dizer, era não, poderia ter sido 4-1, porque a gente foi 1-1, tiveram 3 gols anulados. Sim. Então, assim, a gente poderia ter um 9-1 naquele agregado de semifinal. Então, eu gostaria de pegar o Grêmio. Dito isso, eu gostaria de pegar o Grêmio. Bota o Grêmio aí, vai, Rô. Mas acho que é isso, cara. Meu caminho acho que seria Penharol, Palmeiras, né? Bolívar, Penharol, Palmeiras e River seria o meu caminho preferido. Mas eu toparia pegar o Grêmio também. Eu não gostaria de pegar Fluminense e Galo na final. Eu acho que a gente tem que chegar na final bem tranquilo de que é favorito, sem nenhum estresse. Tipo, não que a gente fosse ser menos favorito, talvez, contra o Fluminense, mas eu acho que é clássico. Aí é Não, ia complicado. ser muito igualado. É complicado. É, E contra o Atlético Mineiro, eu particularmente acho o elenco deles muito bom. Então, eu acho que seria daí, desses times todos que estão na Libertadores, eu acho que é o confronto que a gente seria menos favorito. eu acho que. É só essa questão. Eu acho que nem pelo com o elenco deles. Eu acho que eles iam nivelar esse jogo na porrada, no físico, de uma forma que eu acho que o Flamengo não dá conta. Não, pode ser também, mas eu digo assim, eu acho que se for pensar os times mais capazes de desempenho técnico, tático, tudo, eu acho que o time do Atlético hoje é quem eu vejo no mesmo nível que o Flamengo, assim. Eu acho que o Palmeiras é tão difícil quanto, mas é isso que você falou, o Palmeiras ele é competitivo, mas não necessariamente joga tanta bola e tal, enfim. Eu acho que eu respeito um pouco mais o elenco do Atlético nesse sentido, E entendeu? assim, a gente perdeu aquela final ali porque Andrés, eu queria mencionar Andrés hoje, porque, tipo, por sinal, muita gente ama e defende o Andrés até hoje. E o erro dele não foi um erro pequeno. Mas é uma coisa, se eu falar coisa sobre odiar e defender, eu acho que é um tópico legal de talvez lembrar pra próxima vez. Mas é que, tirando essa final, que é, porra, claro, uma final, o Palmeiras não é tão dor de cabeça assim pra gente. Sim. É um adversário difícil, mas não é, tipo, E essa final. Cara, é inevitável, assim, eu acho que não existe processo, não precisa existir processo de classificação de ninguém, mas foi decidido num erro individual. sim. Então, E eu enfim, crucifico ele assim. cara, sabe por quê? Eu tenho uma teoria, não, acho que vou deixar pra falar isso uma outra vez, mas vou comentar contigo depois, mas eu tenho uma teoria sobre essa situação do Andrés. E eu acho assim, cara, acho que foi um jogo que inclusive terminou empatado, né? Foi na prorrogação, assim, Sim. tempo normal terminou empatado. E, cara, honestamente, Flamengo e Palmeiras é um jogo bom de assistir. Eu não quero ficar assistindo Flamengo e Strongest na altitude. Eu quero assistir Flamengo e Palmeiras, cara. Normalmente, Supercopa ou Recopa, não lembro agora. Supercopa que a gente fez com eles, pô, um jogo maneiro de assistir. A gente tem vários, como Flamengo e Inter também, é um jogo que eu gosto de assistir. E tem certos jogos que a gente sabe que rendem
bom futebol. Sim. Então, Até porque vamos combinar, o Codê treina e treina, né? Eu gosto, então, gosto eu, muito. então, tipo assim, eu prefiro ter um jogo contra o Palmeiras, que vai ser um jogo que vai ser bom no sentido que, pá, chegar um jogo nacional do Uruguai, a gente tem a pressão de ser favorito, mas se a gente for eliminado, é um vexame, e o jogo vai ser um joguinho horrível e tal. Ah, sei lá, cara, eu prefiro ir por essa lógica, assim, de times que eu acho que vão ser jogos bons de assistir. Acho que contra o River, contra o Grêmio, contra o Palmeiras, contra o próprio Penharol. Eu acho que contra o passado Penharol é difícil, independente da gente ser muito favorito. É um confronto difícil, mas, assim, na minha opinião, é o que eu quero que a gente pegue. Sim, é um bom caminho. É isso, rapaziada. Que se estendeu bastante aqui nos nossos cenários pessoais. É, mas foi legal. A gente conseguiu resolver várias questões mais dentro do campo. A gente tinha uma pauta toda sobre coisas fora do campo, É, mas que acabou é que a nem gente chegando ficou, perto. aqui, umas 2, 3 semanas sem gravar, então acho que a gente tava querendo colocar os jogos em dia. Mas a gente pode, qualquer hora, reabordar essas pautas extracampo, porque elas não deixam de existir. Sim. Eu acho que isso de comentar os jogos acaba sendo um pouco mais urgente pela sequência mesmo, né? Até porque a gente já deixou passar muito, então a memória vai ficando fraca. Sim, acho que sim. Mas acho que também rendeu mais tópicos do que a gente achava. A gente achou que ia falar sobre os jogos e ia ser muito superficial, mas tinha bastante coisa aí que, tipo, Valia comentar. é um extracampo relacionado ao dentro de campo que a gente quis trazer também, né? É isso, vamos provavelmente tentar semana que vem, pós-Grêmio, pós-Atlético Paranaense, fazer essas pautas extracampo, trazer o nosso comentário em relação a esses jogos e pensar de novo na sequência que tem pra frente, como Copa América, enfim, tem muita coisa que a gente precisa também refletir ainda, né? É isso. Valeu. Rapaziada, saudações rubro-negras.